Graça e paz. Vamos abrir a palavra na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Estamos estudando esta carta, estamos lendo, fazendo leituras, meditando. E hoje vamos ficar só com o versículo 10. Vamos ouvir a leitura. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Pedro, depois de dizer que temos que cingir de humildade, de humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, de lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, depois de dizer: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí Pedro diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, irmãos, a primeira coisa que precisamos saber é a seguinte: devemos nos lembrar, em primeiro lugar, de que o Senhor é o Deus de toda graça. Não é um pouco, é toda graça. Precisamos saber, estar ciente que o Senhor Jesus é o Deus de toda graça. Esse título, Deus de toda graça, título maravilhoso de nosso Deus, lembra que Ele não nos trata conforme merecemos, mas de acordo com a sua graça. Deus é o Deus de toda graça. Ele não trata conosco na base de merecimentos, de merecer, mas na base da sua graça. Por mais atrozes que sejam as provações, podemos ser gratos, porque não estamos no inferno, onde merecíamos estar. Deus se revela como Deus de toda graça para conosco. É um grande consolo, irmãos, saber que Deus se revela a nós como o Deus de toda graça. Deus nos trata com a sua graça, na base da sua graça, e não de acordo com o que nós merecemos. Temos que
lembrar sempre disso. Sempre disso. Lembrar do quê? Que Ele é o Deus de toda graça e que Ele trata comigo na base da sua graça e não na base do que eu mereço, porque não mereço nada. O que é graça? Alguém já disse que graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. De fato é. Isaías capítulo 64, verso 4, vamos ouvir? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, quando eu li este texto pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado. E todas as vezes que eu leio, eu fico impressionado. Impressionado com a maneira que Deus é revelado neste texto. Desde os tempos antigos não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Você está percebendo? Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Quem espera? Quem que espera? É aquele que crê que Deus está trabalhando, que Deus está atuando, que Deus está fazendo. O profeta hebreu destaca que desde os tempos remotos, os tempos mais remotos, não se ouviu nenhum comentário, nem se viu nenhum vislumbre de que um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E nenhum sistema religioso antigo, e nem moderno, e nem pós-moderno, se ouviu algo assim. Porque isso é do céu, porque isso é evangelho, isso é de Deus. Deus trabalha para mim, trabalha. Deus trabalha para nós, trabalha. E nós esperamos no trabalho dele, que é um trabalho em nós. Ele trabalha em nós. Quando se diz Deus trabalha para aquele que nele espera, não está fazendo de Deus o nosso empregado. Deus não é o meu empregado. Ele não é o nosso empregado. Mas Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera, porque Ele é o Deus de toda a graça. Então, quando diz que Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera, está mostrando, eu creio assim, está mostrando a sua graça em fazer por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos.
Então, irmãos, crer que Deus trabalha para mim significa depender de Deus para tudo. Exatamente. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é fantástico. Eu me empolgo, irmãos. Eu fico animado quando eu leio este texto, outros textos que são paralelos e mostram a mesma coisa. Cristo em nós, Cristo vivendo em nós. Isto é fantástico. O que é fantástico? Fantástico é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Fantástico é um Deus que vive em mim, conduzindo os meus passos fora do pecado. Porque eu não consigo, mas Ele consegue. Fantástico é uma pessoa fraca, mas dentro dela está o imenso poder de Deus se manifestando nela. Este poder é o poder que nos faz vitoriosos em todas as vis tentações de Satanás, porque o apóstolo Pedro vem falando e ele menciona o diabo, o nosso adversário. Uma segunda coisa que nós precisamos saber no texto de Pedro, e é um grande consolo saber, é que o Deus de toda graça nos chamou em Cristo. O Deus de toda graça que em Cristo vos chamou. Nós fomos chamados pelo Deus de toda graça sem merecer. É o chamado eficaz, o chamado de Deus, o chamado do Evangelho, porque é o chamado em Cristo. O que aconteceu em Cristo? Aconteceu tudo que Deus tem para nós, Ele tem em Cristo. É importante saber disso. Uma terceira coisa que nós precisamos saber é que o Deus de toda graça está atuando em nosso favor nos bastidores, e não só atuando nos bastidores em nosso favor, mas operando em nós. São 4 verbos que mostram a atuação do Deus de toda graça em nosso favor, em nós. Ele mesmo há de aperfeiçoar. Aqui está a primeira ação do Deus que trabalha para aquele que nele espera: firmar, fortificar e fundamentar. Preste atenção no início da frase que o apóstolo Pedro diz: Ele mesmo. Deus não passa isso para outro, para um anjo. Não. Ele não delega para ninguém essa atuação. Ele mesmo, irmãos. Ele mesmo. Como é maravilhoso saber que Ele mesmo está fazendo. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Não é você, é Ele.
A palavra aperfeiçoar significa tornar você pronto, deixar você prontinho. E é Deus que faz isso. É a maturidade espiritual. A graça de Deus que nós recebemos nos dá a condição para continuarmos até a nossa perfeição espiritual. E Deus então está fazendo. Firmar. Aqui tem uma outra ação de Deus, uma outra atividade de Deus. Firmar o Deus de toda graça significa que Deus nos manterá firmes diante das ciladas do diabo. Deus nos manterá firmes. Firmeza na palavra de Deus, firmeza na pessoa do Senhor, firmeza no Evangelho. Estamos firmados pela fé no Senhor, na sua palavra. Deus nos manterá de pé diante das pressões que passamos neste mundo. Pressões através da ação do diabo, do nosso adversário neste mundo. Fortificar, outra atividade de Deus. Fortificar. A ideia é de fortaleza. Deus nos fortalece. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Sendo fortalecidos é uma ação por dentro de nós, irmãos. Se você olha a comida, mas não come, não manda para dentro, você vai ficar fraco e cada vez mais fraco. Essa é a ideia. Fortalecer é uma ação que Deus está fazendo por dentro de nós. Está acontecendo dentro de nós. E aqui diz que sendo fortalecido com todo o poder. Todo o poder. Não é um pouco, não. É todo o poder. Segundo a força do próprio Senhor que está em nós. Com toda a perseverança, paciência e alegria. Então, irmãos, esse fortalecimento que acontece dentro de nós é pela vida de Cristo. É o próprio Senhor, Jesus que está em nós, Cristo em nós. E fundamentar. Deus também está trabalhando nisso, irmãos. É tudo por conta dele. Eu sei que é difícil aceitar isso. A gente diz que é tudo por conta de Deus. Mexe com o brio do homem religioso, mexe com o nosso brio. Mas é Deus que faz. Você viu no texto, Pedro até disse assim, ele mesmo. Fundamentar significa o quê? Significa que o Deus de toda graça nos põe sobre firmes alicerces. A palavra significa, tem a ideia assim, ser feito para descansar com segurança. Como um prédio,
de muitos andares, sobre o alicerce seguro. O prédio descansa sobre o alicerce forte, seguro. Tem vários andares para cima, mas o alicerce aguenta, tem sustentação. É o próprio Cristo. Ele é a base, Ele é a pedra de esquina. É Ele. Somos edificados em Cristo, em Cristo. O propósito de Deus é estabelecer-nos em Jesus, em Cristo, em Cristo. Amém, irmãos?